E aí? Você tá avançando, hein? Já tá na quarta aula. Toda vez que você chegar nessa aula, não pode apertar o play sem ter feito a tarefa da anterior, senão você vai embolar tudo. Ah, tô com dificuldade de fazer as tarefas. Não tem problema. Mesmo com dificuldade é pra fazer. Não precisa ser a melhor tarefa, nem o melhor resultado da tarefa. Mas é preciso que você faça, senão você não vai conseguir destravar algumas coisas. Essa aula, as mentiras que são mais verdadeiras da história. As mentiras mais verdadeiras da história. Pablo, o que é isso? Você já ouviu falando disso, eu imagino. Mas aqui a gente vai enumerar as principais mentiras que as pessoas têm como verdade. A primeira delas, que se você não desvencilhar dela, parece uma verdade. Na verdade, não é uma mentira que é verdade, é um sofisma. O que é sofisma, se quiser anotar? Quando a pessoa tem uma mentira, ela repete aquilo até cansar. Aí tem até uma expressão que fala assim, ó, o sofisma é uma mentira repetida 1000 vezes. Ou seja, a pessoa acredita tanto por associação e por repetição, que ela repete aquilo sem parar até fazer o quê? Até falar, é mesmo, é verdade. Sofisma, então, é quando a pessoa ela pega uma mentira e repete e aquilo vira uma verdade para ela e para quem está em volta dela. Então, a primeira, para mim, a maior de todas é que afeta a sua identidade, tá? Pessoas que são inimigos de Deus, eles fazem de tudo no campo científico e aqui vai um alerta para você. Cuidado com esse tanto de cientista. Não tem esse tanto de cientista no mundo. Na verdade, a maioria é artista. Talvez 90% dos que se intitulam cientistas são artistas. O que é isso? Inventam moda, fazem parte de confrarias e editam coisas juntos e todos assinam e validam as teorias malucas deles. Para você é contra a ciência? Óbvio que não. Mas eu acho a ciência como um bebê de 2 anos, perto de coisas que realmente fazem sentido, ou de princípios da palavra que são milenares. A gente é muito abençoado pela ciência, mas a ciência não é a nossa religião. A nossa religião, se você quiser saber, é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, igual está em Tiago 1,27. Mas a verdade é o seguinte, essa parada da identidade ferrou com 98% da humanidade. As pessoas se dizem uma coisa, elas estão dizendo, mas não exercem a autoridade que tem identidade, não tem a própria essência. Então a primeira e mais poderosa é essa. Segunda, essa é terrível. A segunda é sobre o trabalho. Com a Revolução Industrial, você acha que você virou a sua faculdade, você virou a sua profissão. Só para você ter uma noção do impacto disso, antigamente os sobrenomes eles eram dados de acordo com a profissão da família. Já conheci vários alemães, por exemplo, tem uma amiga que chama Fernanda Baugärtner. Baugärtner, se eu não estiver doido, salvo engano, é jardineiro. Então os nomes antigos, Carvalho, Oliveira, é tudo ligado a profissões da família, tem lógica. Então o sobrenome estava intimamente ligado ao que eles faziam, e era uma tradição todos fazerem. Eu mesmo tenho uma tia mesmo, irmã do meu pai, que abaixo dela, na genealogia dela, os descendentes dela tem 9 advogados. Então assim, a galera pirou, um é promotor, o outro virou juiz, mas a galera toda praticamente é jurista, ou seja, seguiu uma profissão. Por que eu tô te falando isso? Porque você não é a sua profissão, você não é irmão do macaco, ou primo do ancestral do macaco, igual Charles Darwin fala. Você não é nada dessas coisas. A verdade a seu respeito é o que Deus falou. Eu sei que soa como religioso que eu tô falando, mas uma coisa que eu não sou é religioso, você já deve saber disso. Mas essas mentiras, elas têm que cair por terra. Então, no material aí complementar, você vai ver algumas das mentiras e a mentira que você percebe que existe na sua cabeça, você também vai tirar. Pablo, essas mentiras são o quê? Elas são mentiras mesmo. Quando uma mentira ela passa do campo da crença, ela é uma mentira fundamentada e validada por alguém. Assim, eu sei que eu vou criar controvérsia, mas eu quero que você pense e pesquise a respeito, tá? Não é minha intenção criar confusão nem teoria de conspiração com você. Mas estudando um pouquinho, eu percebi que em nenhuma era da humanidade as pessoas descobriram ossos de dinossauro. Eu vou só despertar você agora. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas eu quero que você apenas ouça, tá? Não sou conspiracionista, mas eu quero que você pense. Depois de Darwin, começaram a achar ossos de dinossauro para todo canto da Terra, mas só os cientistas acham. Eu sou construtor, meu pai já foi garimpeiro, meu sogro é fazendeiro. A gente nunca achou osso. Aí você fala, mas você não serve de base. Mas aqui está o segredo. A galera que fala da teoria do dinossauro fala que eles eram tantos na Terra que se você for dividir o globo de 40 mil quilômetros de circunferência, era para ter um osso a cada 2 quilômetros. Um fóssil, né? A cada 2 quilômetros de distância. Ninguém acha osso, mas só foi achar depois de Charles Darwin. Eu te falei o negócio dos artistas. Se eu começar a falar aqui, você vai começar a pirar. Por que você vai pirar? Porque de fato existe uma doideira. Aí você fala assim, Paulo, eu não acredito nesse tipo de coisa que você está falando. Você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar no Google se o mapa mundi tem um tamanho original com o tamanho da volumetria de cada país. Aí você vai se surpreender. Isso aí é um fato.
Então o que acontece? Existem crenças para todo lado. Quando algo deixa de ser crença e vira um sofisma, quando um grupo de pessoas respeitadas valida aquilo. Então cuidado com os artistas, em sua maioria são artistas e não cientistas. Os que se dizem cientistas, então, em sua totalidade, toma muito cuidado com eles. Principalmente se fizerem parte da mesma confraria. Ah, você quer trazer uma doideira na minha cabeça? Não quero. Eu quero que você entenda que as pessoas elas piram porque elas não entendem que elas são. Quando você entender, você não se submete, você vira um questionador. Pablo, as pessoas vão me achar chato. Prefiro me achar chato, cuidar da minha vida e ter resultado e fazer minha família prosperar do que todo mundo me achar legal e eu ser um merda na vida. Então é simples. Existem mentiras e você vai mapear. E das que você viu aí que está mapeado, você vai fazer tarefa com alguns. Tá aí a tarefa. Na tarefa você vai aplicar. Aplicar o quê? Uma reversão disso, uma exposição disso. Você é luz. Quando luz chega em trevas, as trevas não conseguem existir. Elas são anuladas. Então a luz sobrepõe as trevas. Então toda mentira, ela tem um problema. Se você é uma pessoa que ama treta, você adora a verdade. Todo mundo que morre de medo de conflito gosta de mentira. E aí vai uma dica para você entender, segundo a Bíblia, o pai da mentira é o diabo e quimicamente no cérebro eu vou te revelar algo que talvez você nunca ouviu. A mentira, ela é automática. As pessoas mentem nas perguntas para não se comprometer e não ficar dando mais informação para depois ter que ficar dando explicação. Você acredita? Vou te fazer um teste aqui. Se eu te perguntar, você é feliz? Você vai responder, sou feliz. Não é. Aí alguém fala, sou sim. Aí você pergunta, o que te faz feliz? Aí você manda a pergunta para ela aberta. A pessoa não sabe responder. Aí ela começa a falar, meu trabalho. Então, você vai ficar sem trabalhar 40 dias. E agora? A sua felicidade é o trabalho mesmo? Acabou. Então assim, pegue e lista as mentiras, as que vêm na sua cabeça dentro do seu cotidiano, é que você está envolvido. Por exemplo, o Lula, ele provocou a mentira. O melhor presidente da história do Brasil. O melhor presidente do Brasil foi Emílio Garrastazu Médici, foi outros caras, não foi esse homem. Só que a propaganda repetida, ele gastava 18% do PIB, ele ficava mentindo, virou verdade. Eu mesmo já fui no comício do Lula, então até eu caí nesse golpe. Eu te entendo, vá cuidar da sua vida e vamos continuar avançando, que tem muita coisa pra gente fazer, só não pare, dedique um pouquinho por dia. Daqui uns dias a gente vai se encontrar pessoalmente, tá bom? Grande abraço.